Sejam bem-vindos ao Investidor com Propósito. Mais um episódio está chegando, né, Orlandinho, Luiz Sérgio? Verdade, hoje é um tema novo para mim e curioso, né? Hipnose também, né? Entre outros, mas me chamou muita atenção esse assunto. Vou aqui apreciar a conversa e poder ajudar. Sensacional, é isso aí. É um prazer tê-los aqui, doutor Eliomar, Poliana, um prazer conhecê-la. É realmente um tema muito importante para mim. Hoje a gente vai falar aí, a gente deu spoiler no outro programa, da saúde mental e da saúde do corpo, porque todo empreendedor, todo investidor, ou seja lá, quem quer galgar aí na vida, ela precisa estar com o seu motor funcionando em plenitude, né? E para isso a gente precisa estar saudável de corpo e mente. E muitas vezes a gente acaba deixando isso para trás, que é o caminho inverso. Então a gente vai aprender aqui um pouquinho com os dois hoje. Fantástico, né? Quem compõe a mesa hoje com a gente, a Poliana Souza, além de nutricionista, colunista do ACP, comanda ao lado da chefe Juliana Nardelli o programa Cardápio da Vida, e está com a gente aqui para partilhar um pouquinho, junto do Orlando, né, que é a esposa do Orlando, está aqui com a gente hoje, para trazer um pouquinho esse lado da nutrição, da importância também, né, Pô? É um prazer estar aqui, gente. Espero contribuir com o programa. Maravilha. E o Hélio Alano, da Clínica da Mente, onde nós vamos falar um pouquinho, ou melhor, vamos entender um pouquinho da importância de você manter essa parte equilibrada nos dias atuais, né? Conta pra gente aí essa chegada. Seja bem-vindo ao Investidor com Propósito. Obrigado, gente. Orlando, pelo convite, primeiramente. Imagina. Com certeza o bate-papo vai ser bem bacana hoje. Espero poder compartilhar coisas à altura hoje, né? Que seja um bate-papo legal. Bom, se a gente fala, o Orlandinho já levantou ali a questão da saúde mental nos dias atuais. A gente é bombardeado por informações e níveis de estresse que vão até o teto e às vezes permanecem lá antes de voltar ao normal ou numa tentativa de voltar ao normal. Como é que a gente caracteriza hoje essa questão para se ter uma saúde mental? Eu vou dizer que, falando, né, principalmente para quem empreende no Brasil, hoje empreender no Brasil é igual a gente pular de um prédio sem paraquedas e ter que dar um jeito de fazer um paraquedas para não morrer, né, lá embaixo. E eu vejo que essa questão da saúde mental, durante muito tempo, ela foi negligenciada. Né, eu falo porque eu vim parar nesse mundo porque eu tive esse tipo de problema. Depois eu compartilho com vocês. Mas assim, às vezes a gente não quer pedir ajuda, não quer ser vulnerável, empurra com a barriga. E um dos principais fatores hoje para transtornos e doenças mentais hoje é o que a gente mais passa dentro do empreendedorismo, que se chama estresse crônico. Quem aqui empreende que não passa por estresse demais? É todo dia. Né? Então, assim, esse é um dos principais fatores hoje que eu diria para a gente tomar cuidado, né? E buscar ter manejo, né, do nosso estresse. E aí vem outras coisas, mas para mim esse está no top 1 dos pilares, né? Esse estresse crônico, cara. E hoje em dia eu vejo muito que o estresse ele não está não só atrelado ao meio corporativo, ali, ao empreendedor, mas ao excesso de informação. É aquela velha história que a gente bate a tônica aqui. A gente vê muita coisa na internet, no Google, no mundo globalizado, que eles te dizem como você tem que ser. Eles te dão uma roupagem. Você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ser um pai perfeito, você tem que ser um empreendedor de sucesso, e vai chegando, você tem que ser esse excesso de informações. Como as pessoas vão absorvendo isso de maneira despreparada, né? A saúde mental, assim como a saúde do corpo, perdão, ela deveria ser uma rotina nossa. Eu também tive problemas, procurei o Dr. Eliomar ali pela questão de estresse, de ansiedade, e conversando com a Poli, eu realmente trouxe isso para mim. Poxa, a gente às vezes vai fazer um check-up, mas a gente lembra de fazer o coração, a gente lembra de tirar uma pressão, a gente lembra de, sei lá, tomar um Dorflex. E quantas vezes a gente lembra da nossa mente? Quantas vezes a gente lembra da nossa dieta, do equilíbrio do que a gente come? Então, acho que isso é muito importante para o empreendedor, para o investidor, ou seja lá quem for que quer performar.
É que é verdade. ir no alto rendimento. Outro dia a gente estava Uhum. falando também sobre os CEOs famosos. Eles têm uma rotina. Eles têm dietas, eles têm uma rotina de dia a dia. Até na parte de saúde, né? A parte física, a mental, tu tem que estar o tempo todo cuidando, né? E até antes a gente estava discutindo, eu e o Joey, sobre essa parte mental, né? E eu venho, no final de semana que passou agora, a gente acabou fazendo uma imersão, e eu toco isso muito forte, que a gente tem que primeiro preparar a mente, né? E aí eu falei isso, até porque a minha esposa assumiu um cargo agora, no qual ela comanda a operação. Então, eu falei para ela que a minha maior preocupação com ela é a mente, né? Eu não duvido da capacidade operacional dela, mas a mente dela tem que estar preparada. E a gente foi, né, para fazer essa imersão, montar uma empresa para 5 anos, né? Então eu tinha que fazer um planejamento estratégico de 5 anos. Eu falei, mas se tu não tiver com a mente preparada, tudo isso vai por água abaixo, né? Então, quando ela comenta assim, nossa, eu acordei 2 horas da manhã e eu não consegui mais dormir. Eu falei, como não conseguiu? Eu já passei por isso, mas como não conseguiu? É porque eu comecei a pensar soluções e tal. Eu falei, se tu não souber desligar a chave e ligar ela, e isso eu aprendi depois de muito tempo, né? Eu falei para ela, eu sei que não é fácil, mas ela falou, mas como que eu faço isso, né? E isso foi agora, recente. Eu estava falando com o Joey. Ensinar não é tão fácil, né? Hoje com o doutor aqui, vou aprender mais, né, do que... Mas eu tenho que ensinar ela porque, além de ela tocar a operação, ela é minha esposa, ela é mãe dos meus filhos, né? E tu tem um lado, me preocupa, será que eu quero, né, a empresa, a família? A gente tem muito esse lado, né, família e empresa. Então, vou hoje Já aqui ouvi. abusar do conhecimento, mas Bora é bem lá. isso. E como fazer isso nos dias atuais? Vida profissional, vida pessoal, como equilibrar isso? O Orlandinho também levantou a questão de que a sociedade te impõe algumas situações que você tem que seguir alguns tipos de padrões, segundo eles, né? Como se desconectar disso? Fala, não, minha vida vai ser levada assim, nesse formato, eu não tenho essa necessidade, eu preciso descansar, eu preciso dormir, não preciso acordar no meio da noite. Sem precisar buscar, às vezes, um remédio, né? Um medicamento para descansar, né? Porque a minha esposa é muito do natural, né? A alimentação, Tá. saúde física e mental, ela tem que estar em dia. Mas vem aquelas perguntas, e aí, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que às vezes, a gente coloca tudo num novelo de lã e quer tratar tudo de uma vez só. Mas eu acho que é importante a gente entender que a gente tem que saber o propósito por trás daquilo que a gente está fazendo. Eu sempre digo que não é errado você ser CLT o resto da vida, ou trabalhar para alguém o resto da vida, ou você largar tudo assim como eu e provavelmente, né, a maioria que fez, né, e dar a cara a tapa e ter que fazer as coisas acontecerem, porque não existe um plano B ou C, ou dá certo ou dá certo. Pelo menos comigo foi assim, né? E primeiro eu tenho que entender de fato essa parte individual minha, porque como o Orlando falou, a sociedade hoje ela tá minando a nossa mente, né? E principalmente as pessoas mais próximas da gente, a mãe, a sogra, né? Os familiares, eles vivem te botando medo. Eu fui a primeira pessoa na minha família, em algumas gerações ali, a empreender. Então, logo com os meus 18 anos, quando eu falei que eu não ia fazer uma faculdade direto, que eu ia ser vendedor, né? Que eu não ia fazer faculdade direto e que eu não estava nem ligando para aquilo, eu era a ovelha negra da família. Então, quando você tem um propósito muito forte por trás daquilo que você está fazendo e você olha e diz assim, cara, eu não aceito viver essa vida, porque para mim ela é uma vida medíocre, ela é uma vida mediana, isso para mim. Para outras pessoas isso pode ser legal, eu busco essa segurança. Só que tem uma das coisas que a gente fala muito na área da saúde mental, né, que essa parte de crenças, elas são muito fortes. E tem pessoas que ela tem uma crença de liberdade e eu tenho uma crença de segurança, só que liberdade e segurança não caminham muito junto. Aí elas se chocam e é onde muita gente surta, né? Então, hoje, se eu for colocar, eu acho que o principal elemento é você ter um propósito muito claro por trás daquilo que você está fazendo e buscar, de fato, ter referências, sabe? Eu sempre digo que quando a gente chama um Uber,
Eu tenho que ter duas informações, aonde eu tô e para onde eu vou, né? E esse para onde eu vou, muitas vezes ele é meio incerto. Só que se eu tiver uma referência, poxa, o Orlando é fera nisso, cara. Ele é uma referência para mim como empreendedor, o Joey é uma referência na área da comunicação e eu aos poucos vou modelando essas pessoas. E isso vai fazendo sentido para que eu vá crescendo na minha vida, na minha carreira, mesmo com que as pessoas atrás de mim comecem a apontar. Em algum momento eu vou ter que virar as costas para essas pessoas, porque senão elas vão contaminar a minha mente, vão contaminar aquilo que eu vou fazer, e aquela famosa frase que a gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive. Sim, o ambiente que a gente convive, ele pode de fato afetar quem a gente é. Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso. E esse ponto são algumas situações que a gente acaba repensando, analisando, e às vezes está bem perto da gente, né? A própria alimentação, né, Poli? Às vezes a pessoa, não, eu não vou tomar o café da manhã porque eu vou só almoçar, o meu organismo vai se dar bem, e também esse tipo de situação, ele chega a transformar o equilíbrio da pessoa do dia a dia? Assim, a gente falou agora no início do estresse, né? E o estresse é uma coisa que também bagunça muito a forma da pessoa, o comportamento dela, a forma dela se alimentar. E hoje no consultório eu percebo muito essa questão do mental, o quanto a mente ela vai influenciar nas escolhas que a pessoa faz durante o dia. Muitas crenças que a pessoa tem e que influenciam nas escolhas. O estresse, ele gera algo no organismo, um excesso do cortisol, que acaba aumentando a impulsividade, ou seja, pegar ou comer algo de forma impulsiva e dificulta nossas escolhas de alimentos saudáveis. Então, assim, eu sei que eu preciso de me alimentar saudável, mas vem alguém aqui e traz um pão de queijo. Se eu tô muito estressado, eu vou lá e vou pegar o pão de queijo. Eu não vou conseguir pensar, o pão de queijo é uma coisa que não tá de acordo com a minha alimentação agora, eu quero me alimentar melhor. E assim, vira um ciclo, porque o estresse te leva a fazer escolhas erradas na alimentação. E uma alimentação errada aumenta o estresse do seu corpo. E aí isso vai virando um ciclo. Uma alimentação tô meio cansado, acho que eu não me alimentei direito. Uma alimentação errada vai gerar problemas no sono, por exemplo, vai fazer alteração de sono, a pessoa não dorme bem, ela vai fazer escolhas erradas no outro dia na alimentação, né? Então, assim, por exemplo, a gente, eu acordo de manhã, se eu acordar de manhã, eu vou pensar, eu tô me sentindo sem energia, eu vou comer aqui um bolo, vou comer aqui um pão com melado, né? É uma coisa que tem realmente é um alimento que tem muito carboidrato, muita energia, só que é uma energia que ela vai gerar um pico de glicose e logo em seguida vai te dar uma hipoglicemia, e naquele momento você fica letárgico, cansado. O que é hipoglicemia? Quando a glicose sanguínea, ela baixa demais, né? Então a gente fica sem energia, né? Aí, ó. E aí, pode falar. E que doido, desculpa, mas nós estávamos conversando justamente isso essa semana ali, falando sobre o Dr. Eliomar, e olha que interessante, cara. Muitas vezes nos negócios, a gente fala assim, cara, eu tenho esse projeto aqui e eu tenho que trabalhar 36 horas direto, 48 horas, e você vai e faz, e você vai e termina. E quantas vezes que a gente vai no consultório, que a gente precisa cuidar do corpo, fazer uma dieta, e a nutricionista fala assim, tu tem que dar uma evitada no chocolate. E o cara fala, não consegui, escapei. Coisas difíceis, doutor Eliomar, parece que a gente se obriga mais a fazer. E quando a gente fala da saúde, do corpo, a gente negligencia e perde para um chocolate, para um biscoito, para uma bala. Mas é nessa situação, mas é justamente isso, na verdade, às vezes a gente se sente culpado depois, né? Meu Deus, porque eu não precisava, não deveria ter comido. Mas tem alguma coisa por trás de você estar sendo impulsivo e comendo aquilo. E provavelmente as tuas 36 horas trabalhando direto foi o que ocasionou a sua vontade de comer algo que te dê prazer, né? Que vai te trazer aquele bem-estar. Na verdade, eu trabalho com emagrecimento, então o que eu vejo? Muitas pessoas que têm dificuldade em perder peso é porque elas buscam alimento para se preencher de algo que falta fora, né? Então, naquele momento, tá me faltando prazer, eu tô aqui dedicado no meu trabalho, o que focado, eu né? busco? Tá associado. Isso. Então, não posso perder a pergunta aqui e a oportunidade de ter vocês dois. É corpo são, mente sã ou mente sã, corpo são? E agora? Olha a briga. Não, eu acredito que mente sã, corpo são. Porque eu acho que uma mente saudável, ela vai te ajudar a fazer escolhas melhores durante o dia na alimentação, né?
Um fato para colocar, né? Por exemplo, toda vez que a gente vai pegar uma pessoa que... Pessoa em geral, não só empreendedor. O cara passa trabalhando 8 horas, 10 horas e ele chega estressado, sobrecarregado, ele pega um trânsito danado para chegar em casa e toma aquelas buzinadas. Aí ele chega em casa cansado, exausto, ele olha pro sofá, ele olha pra televisão e ele olha pra geladeira e diz assim, cara, eu vou ter que gastar 1 hora para preparar uma refeição. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular, o aplicativo do iFood e se jogar no sofá, né? Por quê? Porque tudo que o cérebro tá procurando é uma coisa chamada recompensa imediata, uma coisinha chamada dopamina, né? Que é a dopamina, tem muita gente que acha que a dopamina ela é o hormônio da felicidade, e não é. A dopamina ele é o hormônio que primeiro me gera um pico de motivação, e depois, quando eu me movo, eu gero uma ação com essa motivação, eu tenho esse senso de prazer, né, de recompensa. Então, é legal a gente colocar, por quê? Porque se a gente analisar, sempre tem um gatilho. Sempre tem um gatilho ali no meio. Então, no caso, o gatilho desse exemplo que eu dei, o cara chega em casa cansado, ele olha para o sofá e olha para a televisão. Claro. O que ele faz? Arranca o sofá. Arranca o sofá. Ou compra marmita e já deixa pronto, entende? Tenta buscar essa praticidade. Tenta buscar essa praticidade, por quê? Porque provavelmente ele vai se sabotar. Sim. A mente dele vai sabotar porque o nosso cérebro não quer gastar energia. Ele quer poupar energia. Né? Então toda vez que a gente é tirado da nossa zona de conforto para alguma coisa e a gente precisa se mover para criar um hábito diferente, seja para ir para academia, começar, eu não falo nem dieta, eu não gosto dessa palavra, eu falo de reeducação alimentar, né? Porque se você fazer uma dieta, depois você engorda tudo de novo e vira um salseiro a vida da pessoa. Mas é importante a gente entender que a minha mente estando sã e eu estando consciente das minhas escolhas e das minhas ações, eu vou tomar melhores decisões. E por mais que eu erre, eu vou olhar assim, putz, eu sei o porquê eu errei, mas dá tempo de corrigir, né? É uma coisa que eu falo para os pacientes, de trazer essa consciência, né? Porque eu, como nutricionista, o que eu vou fazer? Eu organizo a alimentação do paciente. O que vai comer no café da manhã, almoço, jantar. O que vai facilitar a forma que ele tem que organizar, se planejar. Fazer, à noite eu chego cansado, eu corro pro iFood, então vamos deixar a comida já preparada, vamos fazer um lanche que é mais fácil, ter isso disponível, então isso eu organizo. Mas eu vejo que mesmo organizando tudo, planejando tudo, tem paciente que retorna e fala, não consegui resistir, eu fui dar comida pro meu filho e comi. E aí que entra a questão realmente da mente. E aí uma coisa que eu falo para os pacientes é assim, quando aconteceu esse momento que tu foi lá e voou no chocolate sem pensar 2 vezes, o que estava acontecendo naquele momento? Ou o que aconteceu naquele dia? Traga consciência para isso. Foi uma discussão que tu teve no trabalho? Porque às vezes uma discussão, alguma coisa que te deixou chateado, já te gerou um gatilho para em busca de algo que vai te dar prazer depois. Ou chegou em casa, os filhos não estavam dando conta e buscou naquele momento, que algum gatilho tem, e aí precisa tratar essa questão mental. A gente precisa às vezes a gente precisa aprender, eu falo muito sobre isso, às vezes a gente precisa aprender a ser vulnerável e a pedir ajuda. Né? Por quê? Porque às vezes a gente tá num ciclo onde eu olho para minha alimentação, eu olho para minha saúde física, o exercício físico, só que eu não paro para cuidar de coisas que são pequenas, né? Pequenos hábitos, pequenas rotinas durante o dia, né? Tem paciente que me procura dizendo assim, doutor, em 21 dias eu vou mudar minha vida, em 21 dias eu vou perder não sei quantos quilos, porque eu vi no livro tal, não sei o quê. Eu sempre digo assim, gente, eu não sei se vocês sabiam disso, mas isso é um baita de uma mentira, né? Eu conheço, tem alguns colegas, né, que dão... mito. Vai se tornar hábito. Tem uns treinamentos aí que falam que, olha, em 21 dias você vai mudar um hábito. Isso é completa mentira. Mentira. Né? Isso não tem... Existem estudos que mostram ao contrário.
Essa história veio de um Hora do programa Mito ou Verdade. Mitos ou verdades. Né? E isso veio de um cirurgião lá, canadense, se eu não me engano, que ele fazia cirurgias plásticas e daí ele era bem famoso e ele contextualizou que em 21 dias as minhas pacientes fazendo tal dieta e faz drenagem, faz isso, elas voltam e tem uma melhora significativa na mudança nos seus resultados, nos seus hábitos. E daí isso disseminou por todo mundo e virou uma crença de que em 21 dias você vai mudar a sua vida, né? Quando não é. Tem estudos que mostram que a gente vai de 18, se eu não me engano, até 300 e poucos dias. Eu vi esse estudo. Né? A média não foi essa, a média do estudo foi 60 e poucos dias. Só que o que chamou a atenção é o desvio padrão. Justo. A pessoa que formou o hábito mais rápido foi ali 18 dias, e a que demorou mais foi quase 300 dias. E o que está por trás de quem consegue mais rápido e de quem a pessoa que vê um benefício, uma recompensa por trás daquele comportamento. E o grande ponto para a gente colocar, né, nessa questão é que mas então eu sou a pessoa mais disciplinada, então eu tenho que ser em 18 dias. Não é bem assim. É que se a gente for olhar, tudo existe uma complexidade diferente. Vamos ser sinceros. Uma individualidade. Uma individualidade. Por exemplo, assim, para eu conseguir ter amor, sabe aquele tesão de prazer, ir pra academia todo dia, levantar peso, fazer cardio, e eu comer chocolate todo dia. O nível de complexidade é igual? Não. Então, quanto menos complexidade, mais rápido eu consigo implantar um hábito. Quanto maior a complexidade, mais tempo eu vou demorar. E por que isso é perigoso? Porque tem muita gente que fica nessa neura, nessa paranoia de 21 dias, aí ela não obtém resultado, ela diz assim, isso não funciona, vou largar tudo. Aí chuta o balde e é pior. Então assim, eu vejo muita gente que foi, eu comecei a fazer exercício, mas eu não emagreci, não mudou nada na minha vida, não consegui dormir melhor. Aí você pergunta pra pessoa... Só fiquei mais irritada. Eu só... só tenho dor, né? Só tenho que tomar Dorflex. Mas eu sempre digo assim, poxa, você passou quantos anos da tua vida fazendo tudo errado? Você tá cuidando do teu sono? Você tá fazendo uma boa higiene do sono? Né? Que a maioria das pessoas não sabe o que se chama círculo circadiano, né? Não vou entrar nisso aí, mas assim, o pessoal não tem uma boa higiene do sono. Mas tem é importante, até a gente fala muito isso, se tu puder falar um pouco, a gente fala muito isso lá em casa, com as crianças principalmente, sobre a higiene do sono, né? Como lidar, né? Até para que a criança não vá dormir excitada, no sentido de tela, né? Hoje tá muito forte. Como é que você já tô quase dormindo. E aí tu fala assim, ela mais dorme por exaustão. Ela não dorme por ter um sono que ela dorme por exaustão. Né? Isso não só para criança, pra gente também, né? Para mim, um dos principais vilões pro sono por exemplo, a gente tá aqui no estúdio, tem luz pra caramba aqui. E em casa tem gente que parece que a casa é uma árvore de Natal, de tanta luz. Então assim, poxa, diminui a luz, deixa só aquela luz indireta, evita a tela pelo menos 2 horas antes de você ir dormir, evita estimulante. Tem gente que vai pra academia à noite, toma pré-treino, toma café, toma energético. Gente, ela vai querer dormir como? Né? Então, assim, eu preciso cuidar desses detalhes, né? Porque a gente tem o que a gente chama de cronotipo. Né? O cronotipo ele é uma individualidade de cada pessoa. Tem o matutino, o intermediário e o vespertino. Eu tenho uma certa bronca assim com a parte da educação, principalmente nas escolas, porque tem muita escola que abre muito cedo. 7 horas a criança tem que estar na escola. Né? Só que tem crianças... Né? A média dos brasileiros é que a gente tem um cronotipo intermediário, a maioria das pessoas. O que isso quer dizer? Pessoas que têm um cronotipo matutino, por exemplo, elas têm a necessidade de acordar mais cedo, tipo aqueles antigos que acordam 5, 6 da manhã e dormem mais cedo. Clareou, o galo cantou. Justo. Tem pessoas que elas têm essa necessidade, é genético dela. É fisiológico dela. Ela tem a necessidade de acordar ali pelas 7 da manhã e ela vai dormir no horário mediano também, entre 9 e 10 horas. E tem pessoas que têm a necessidade de acordar mais tarde, que é essa geração Y que está vindo agora. E as crianças, elas têm essa necessidade de acordar um pouco mais tarde e elas vão dormir mais tarde. E daí tem um monte de gente que fica obrigando a criança a acordar cedo. E não estou dizendo para a criança ficar
tá Hibernando. hibernando. Mas assim, para a gente começar a prestar atenção, porque aí o rendimento da criança na escola não é legal, a parte cognitiva dela, ela é uma criança inteligente, tem sacadas e insights rápidos, só que o cérebro dela, ela nem acordou, ela nem tá presente. É interessante isso, porque o meu mais novo, a gente tem 2 filhos, mas quem tem 2 geralmente sabe que um é diferente do outro, mas o menor, o que acontece? É exatamente esse. O outro acordava muito cedo comigo, né? Eu tenho meu momento de meditação e tal, e o mais velho sempre vinha junto. E o mais novo não, sempre, né? Então a gente, por um tempo, a gente entendeu isso, a gente colocou ele no vespertino. Justo. Né? Então, agora, esse ano, não, ano passado, a gente fez o híbrido, 10h30. Começava, que daí a série dele era tarde, mas ele entrava às 10h30, para que preparasse para esse ano às 7, né? Às 7h30. Então ele entra. E realmente ajudou, porque a gente foi desacelerando, preparando ele também na hora de dormir, mas realmente fez sentido para ele total. Deu mais de 21 dias? Foi 2 anos. E a questão de geração, ela muda muito. Eu estava aqui pensando no que os dois comentaram ali, na Poli e no Dr. Eliomar, é a questão de hoje a gente é bombardeado por um excesso de informações. Mas é interessante o seguinte, olha o que eu estava imaginando aqui. A gente hoje tem tudo para nos auxiliar. Ou seja, a gente tem um celular que nos auxilia, a gente tem em casa um robô que limpa vidro, a gente tem Alexa para apagar a luz, para acender a luz. Cara, olha que interessante, a gente tem um excesso de aparelhos, de tecnologias no carro para reduzir o nosso esforço físico, reduzir o exercício e para acelerar a nossa mente, que para tudo isso, às vezes a gente tem que ficar aqui, ó, com a mente pensando a 1000 por hora. Pô, mas o meu carro tem 35 funções, mas como é que faz essa função? Como é que faz isso? Alexa, liga a luz, o telefone aqui com 1000 pessoas te chamando. Quer dizer, muitas vezes a tecnologia que veio para te auxiliar, para ser uma ferramenta, acaba sendo um vilão para a mente e para o corpo. Justo. Por exemplo, pegando o gancho do que o Luiz falou antes, né, da esposa dele assumir o cargo, enfim, eu sempre digo para meus pacientes, poxa, qual foi a última vez que você cuidou de você, cara? Porque a gente quer cuidar de tudo. Eu quero cuidar da esposa, eu quero cuidar da empresa, eu quero cuidar do filho, eu quero cuidar dos familiares, que às vezes eu sinto que tenho que cuidar de alguém, eu quero ajudar funcionário, eu quero ajudar o mundo inteiro. Mas aí eu tô carregando o mundo inteiro nas costas, não tô percebendo, isso me desgasta, só que a gente vai entrando num círculo onde tudo fica natural. Eu tô mais estressado acima da média. Não, e começa a virar normal pra mim. O cortisol tá lá em cima. Não, isso tu começa a perceber que é um dia seguido do outro e tu fala assim, mas Aí a pessoa começa a achar que é normal acordar à noite, é normal sentir dor, é normal ter dor de cabeça. Vai passar, daqui a pouco passa, é só uma fase. E esse lado, quando eu acabei relatando da minha esposa, é que no sentido, ela ainda ela tem um lado mais perfeccionista, no sentido de cuidar da família dela, fala assim, não tô fazendo 100% lá. Eu comentei com ela. Às vezes nem vai dar 100% em tudo, mas tenta, né, ou a delegar, né? Então, tu ter um time que seja em casa, aí no caso a função, né, ela falou, vou sair de casa, então vou ter que delegar para alguém cuidar dali. Na empresa, assim também funciona delegar funções, né? E tu acaba tirando aquele peso, né? Mas eu falei para ela, e começou tudo recente, então agora ainda está em tempo de a gente fazer esse ajuste, né, de trabalhar. A meditação para mim ajudou muito. Né? Então, ele vir para que eu consiga colocar cada coisa no seu lugar e organizar minha mente. Né? Eu até estava falando para o Joey, meu pai brinca muito comigo que a gente era, né, somos sócios, mas a gente era sócio mais forte há anos atrás, e eu saía da empresa, eu fechava, e depois de uma discussão, de mesa de reunião, eu fechava a porta e falava assim, vamos lá tomar uma cervejinha, comprar uma carne, e falava, vá, né, tipo, acabamos de fechar o tempo. Acabamos de discutir aqui. Mas ali para dentro era o Luiz, empresa aqui, e eu sabia fazer isso muito bem, né, ainda tento fazer isso muito bem, para poder dizer assim, cara, vamos lá e nós não vamos falar sobre trabalho. Ele falou, não sei lidar com esse tipo de coisa. Vou chegar lá e vou continuar puxando o assunto da conversa que estava na mesa. E é ruim, sabe, né? Um ponto importante pra gente, pelo menos para mim, né? Durante algum tempo da minha vida, eu achava que eu era o Hélio vendedor e eu sou o Hélio terapeuta.
E às vezes a gente acaba ficando muito bitolado nessa questão de criar uma identidade no sentido de eu sou o helioterapeuta, então se eu não for isso, eu não posso ser nada mais. Cara, peraí, eu tenho infinitas habilidades e eu posso desenvolver novas habilidades, né? Não é porque eu passei por muita coisa boa e ruim na minha vida, isso me trouxe até aqui. Só que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar daqui para frente. Eu posso, assim como hoje eu sou terapeuta e tenho, né, outros negócios, amanhã eu posso simplesmente abandonar tudo e virar sócio do Orlando, virar CEO de uma empresa, virar diretor de uma empresa, algo completamente fora do meu segmento. Mas eu vou utilizar toda a expertise que eu tenho, tudo aquilo que eu já estudei durante minha vida, toda a parte de análise de pessoas, análise comportamental, a parte de criar um rapport, de entender de personalidade, entender de ser humano a meu favor. Entende? Então, quando a gente começa a perceber, cara, quem que eu sou de verdade na minha essência, né? E eu não vou entrar em papo de coach, né? Assim, por mais que eu seja, eu tenho graduação nisso, né? Daqui a pouco eu vou dar uma cadeirada do Pablo Marçal, né? Mas, assim, é importante a gente entender que quando a gente percebe que a gente não é o nosso título daquele momento, né? E a gente percebe, poxa, eu sou algo a mais do que isso. A minha função, minha nomenclatura de trabalho, ela é transitória. Hoje eu sou nutricionista, amanhã eu posso ser o que eu quiser. Quando eu estou terapeuta, eu estou nutricionista, mas amanhã eu posso não estar. E quando eu tiro essa pressão das minhas costas, eu percebo que tudo flui de uma maneira melhor. E pegando o gancho do coaching ali, é uma dúvida minha. E veja bem, eu não estou fazendo apologia para livro, nem positiva, nem negativa aqui. Hoje em dia, principalmente ali, a gente vê uma literatura vasta no mundo do empreendedorismo, dos negócios, enfim, vários nomes aí, Vendedor Águia, O Segredo, enfim. Até que ponto, Dr. Eliomar, você que é um especialista na mente, isso é real, isso funciona, ou isso, de repente, é uma coisa que está mais atrapalhando as pessoas do que ajudando? Porque a gente vê muita gente ali, pô, eu assisti um documentário, eu vi um filme, eu estou escutando uma música e, cara, agora beleza, agora eu vou ficar milionário. Eu vou lá escrever, é uma brincadeira aqui, né? Mas vou escrever 7 vezes no papel, vou fazer tal coisa, eu vou ir para o trabalho repetindo a mesma palavra e até que ponto isso é válido e até que ponto isso é um mercado. Aí tem gente que vai querer me pegar depois, mas eu sou bem científico em tudo que eu trago para os meus pacientes em clínica, né? E principalmente para aquilo que eu aplico na minha vida. Então, tem algumas coisas, mais holístico, isso, nada contra, mas algumas coisas para mim, por exemplo, não fazem muito sentido, né? Agora, se a gente for pontuar essa questão de o que funciona e o que não funciona, eu acho que vai muito mais de você ter uma consciência sobre aquilo que você tá fazendo. A gente vai falar, mas é a lei da atração. Não, cara, é que antes você não estava fazendo, você não estava com um hiperfoco em performance ou em auto performance. Você não estava focado nisso, você estava esperando o dinheiro, a oportunidade cair no teu colo. Aí você começa a mentalizar algo que você diz que é a lei da atração, seja lá o que for, e daí do nada acontece. De certa forma, eles criaram um produto. Só que daí você tira toda a tua meritocracia daquilo que você fez. Hoje o que mais acontece, e falo, né, porque tem principalmente os grandes players de mercado, principalmente o pessoal que trabalha na parte digital, eles focam muito em estudar essa parte de gatilhos mentais, neuropersuasão, PNL, né? Eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística e o pessoal usa muito essas ferramentas para convencimento e vendas. E quando a gente começa a entender esse mundo, e agora respondendo de fato a tua pergunta, né, depois de um círculo e um rodeio, né, terapeuta tem essas coisas. Qual era a pergunta mesmo? E durante algumas vezes eu me pergunto assim, cara, qual que foi a pergunta, né? Mas daqui a pouco volta. Então, assim, hoje em dia eu falo que tudo o pessoal busca criar um método diferente, um método que é específico dele, só que se você for procurar aquilo nas entrelinhas, aquilo já existe. Aí ele só pegou o entendimento dele,
que ele teve Rotulou rotulou como método, sei lá o quê, conceito novo. um conceito novo, é isso que funciona, ou eu crio um outro tipo de modelo de terapia, a terapia quântica milenar do triunfo dos pulinhos, entende? E o cara vende como se aquilo fosse o santo graal. Luiz, no outro programa a gente estava comentando sobre a dificuldade hoje que todo mercado tem concorrência. É por causa da internet, né? E a gente vê muito aquela coisa na internet vendendo produtos. Eu não sei se isso deveria ser melhor gerenciado, melhor regulamentado, porque a gente vê profissionais de educação física vendendo dieta, a gente vê o coaching vendendo poderes mentais, a gente vê muita gente de uma forma totalmente displicente, eu diria, talvez, vendendo soluções. Sem esse senso de responsabilidade. Eu vou jogar aqui. Exatamente. Ah, mas ele é celíaco, não tem problema. Então isso aí mesmo. Não. E cada caso é um caso, né? Tu tem que ter. Eu vejo muito pela tua Da nutrição. porque tu vai. E também eu acho que os dois casos aqui, mas tu olhar o cliente, entender ele, entender o dia a dia dele, né? E eu lembro que eu sempre lutei muito com a balança, né? No sentido de, pô, tem que brigar. E aí eu botei uma meta, daí com relação à cabeça, eu falei assim, vou fazer um short triathlon, né? Puxa, mas eu nunca fiz isso. Mas como é que eu me preparo para isso? Né? Foi um pouquinho antes da pandemia, 2019, e aí eu lembro que, pô, eu já estava nessa parte de administração, de pegada, resultado, e isso estava me botando uma pressão. Eu falei, preciso achar uma válvula de escape, eu preciso achar alguma coisa que vai, né? Eu poderia ir para alimentação, eu poderia ir também para bebida, né? Vou no final do dia, vou tomar. Mas eu falei, não, vou focar nesse momento. E aí eu trabalhei primeiramente, né? E depois eu fui pro. Claro, daí tu tem que fazer a performance, né? Tem que treinar. E aí, puxa, é exaustivo os treinos, mas principalmente a mente, né? E aí eu tinha que desligar quando eu queria treinar e tinha que ligar para a empresa, né? Então eu fazia essa chave, ligava e desligava. Mas é que você gera um nível de consciência. Para mim, a base de tudo é você ter um nível de consciência naquilo que você está fazendo. Por exemplo, em tudo que você me falou, se eu fosse analisar agora, né? A tua mente estava dizendo assim, não, nesse momento da minha vida, sei lá, nos próximos meses ou no próximo ano, a minha prioridade está sendo no crescimento, gestão ou performance da empresa ou da cultura da empresa no que for. E eu sei que é aquele famoso, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? Eu sei que eu preciso ter um tempo para mim, para que eu venha nutrir a minha mente, para que eu venha ter um certo silêncio mental, um tempo para mim. Aí tem gente que faz isso com meditação, tem gente que faz isso com oração, tem gente que vai pro esporte. Então, assim, você teve a consciência de que, poxa, eu estou num momento de performance, só que eu não posso ficar 24 horas por dia trabalhando. Eu não posso ficar 10, 12 horas por dia trabalhando, porque isso vai me fazer mal, isso vai me deixar improdutivo. Então, é o que... Dormindo em horários diferentes. Então, assim, é o que... Se alimentando de uma forma incorreta. Justo. E eu lembro que nesse período, é bem isso, né? A gente estava numa fase, 2019, e a gente começou a crescer em resultado de um ano pós outro, né? 19, 20, que bateu bem a pandemia, onde a gente ainda veio num susto assim, e agora? Né? Mas esse agora, os números começaram, né, a subir. E eu lembro que tinha problemas que aconteciam no dia a dia e eu saía para pedalar, né? Então eu saía tipo 4h30, 5 horas da manhã. E aí, daí tu tava lá pedalando, tal, focado, e todo mundo atrás. Daqui a pouco... Solução vinha. Volta. Claro. Daí, olha, tchau, inside, toca vocês aí que eu vou voltar. Daí aquela galera seguia, eu voltava e falava, cara, achei uma solução. Porque tu saía da caixa, né? Tu saía do problema e tu resolvia o problema porque tu tava com uma visão macro, né? Sim, a gente Seria o quê? Uma desconexão do que estava atrapalhando para buscar uma... Então, na PNL a gente chama isso de mapa não é território, né? Às vezes a gente tá... imagina assim, a gente tá em primeira pessoa. Tá em primeira pessoa vivendo como se fosse um filme, uma cena, e a gente tá tentando resolver os problemas, só que a nossa mente ela já tá, de certa forma, contaminada, o nosso estado emocional ele não tá estável, e isso afeta nas nossas tomadas de decisão. Então, a partir do momento que eu me retiro, seja por alguns instantes ou alguns minutos, e eu começo a olhar em terceira pessoa.
parece que a solução vem, Vem. né? Mas é porque a nossa mente ela consegue pensar de forma diferente. É a mesma coisa que quando a gente tem um problema, tipo o problemão da nossa vida, a gente não consegue pensar numa solução. Aí chega alguém de fora e diz assim, cara, é tão simples isso aí, só faz isso aqui, tipo, meu Cabe, Deus, né? nossa. Mas é porque a gente tá olhando em terceira pessoa. E na PNL a gente chama isso de mapa, não é território. Às vezes a gente precisa dar uns passos para trás e olhar por uma outra ótica, né? Porque daí a gente consegue ter uma visão diferente e insight diferente. Eu ouvi uma vez, me corrijam, por favor, que eu não tenho a lembrança exata, mas o corpo humano, eles fazem uma analogia que tem 3 cérebros ou 3 corações, que é o cérebro, o coração e o estômago, o fígado, o intestino, né? o intestino. E o quanto isso é importante, ou seja, uma alimentação boa, ela vai melhorar os nossos pensamentos? Isso influencia? Faz Sim. sentido? Aham, não, faz sentido. Porque uma alimentação rica em alimentos processados, rica em açúcar, né? A gente tem muito mais bactérias no intestino do que células, né? Para vocês terem uma ideia, de micro-organismos. E dentro do intestino a gente tem micro-organismos bons, que são as bactérias gram-positivas, e tem as bactérias gram-negativas. As gram-negativas, elas se alimentam justamente dessa comida mais processada, açúcar, gordura saturada. E as boas, elas se alimentam de fibras, frutas, verduras, alimentos integrais. Se você não está dando alimento para as bactérias boas, vai aumentar, vai ter uma desbiose intestinal. A desbiose intestinal, ela vai aumentar a permeabilidade intestinal, ou seja, a parede do intestino ela fica mais afastada, começa a entrar partículas grandes que não deveriam estar entrando, vai gerando um processo inflamatório crônico, e isso vai mexendo também com a cabeça, porque quanto mais açúcar, quem nunca passou por isso, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer comer. Sim. E aí a pessoa, agora eu preciso cortar o açúcar, ela fica desesperada uma semana, mas na segunda, mas dá uma semana depois, parece que já não tá fazendo. Eu não sou a favor de cortar, tá, gente? Mas assim, a redução. Reduzir, né? Isso. Pois é, Eu Poli, coloco- e a mente como é que funciona? Desculpa, Não, vai Joey. lá, Como é que Mandinha. funciona nos extremos? Porque a gente também vê, às vezes, as pessoas, pô, aquele cara ali não tá bem. Como assim? A mente dele, ela é tão focada digamos assim, na estrutura do corpo ali, no corpo perfeito, que a pessoa, ela acaba sendo, os dois exageros que eu Os digo. extremos, né? O Ela extremo. acaba sendo não sociável. Sim. Ela às vezes não Mas, vou... por um lado, eu não. Onde eu não tá o meio se termo? a pessoa está bem mentalmente, eu não vejo problema. Porque quando aquilo te causa algum tipo de dor, né? Então, assim. Por exemplo, eu vejo às vezes a pessoa assim, não posso, não, eu tô mais comendo doce, mas o doce tá aqui, a pessoa fica assim, não posso comer, não posso, não posso. Isso tá causando uma dor pra ela, né? Mas assim, não. Mas Pra ela mim- sabe quando não sente dor? Eu falo isso porque eu cheguei no Dr. Leomar com caso de ansiedade. Porque, tu não assim, sabia que eu tinha não sabia que ansiedade. tinha ansiedade. Tu achava Então, que não será era que ansioso. é a coisa da mente? Será que Sim. aquela pessoa sabe que ela tá sofrendo? Que ela tá, às vezes, ali se... Não, é porque pensa da seguinte forma, tipo assim, eu tô seguindo uma alimentação super saudável, isso me faz bem, isso me traz um benefício, eu me sinto bem. E eu sei que quando eu vou comer esse açúcar, esse chocolate, isso depois eu vou ficar me sentindo mais fadigado, eu vou me sentir letárgico, ou até, vamos num happy hour, eu não quero beber. Daí o cara fala, pô, o cara não quer beber, que cara não? chato. Não, mas eu sei que quando eu bebo eu não durmo bem, eu não me sinto legal. Então eu acho que isso, na verdade, tá trazendo um A pessoa tem benefício pra consciência pessoa. do que Ela tá consciência do seu, consciência né? que Essa aquilo tá consciência. fazendo benefício, né? Não é que ela tá sendo extremista, talvez. Cada um mas conhece ela- o seu equilíbrio. Isso. Comer um chocolatinho, beber um chopinho, não vai... Tô tentando me salvar aqui. Não, é bem isso. Eu gosto do equilíbrio. Eu vejo que algumas pessoas não funciona para todo mundo o corte total. Às vezes, muitas vezes com meus pacientes eu vejo que justamente dá um efeito contrário, porque gera uma compulsão. A Aquele pessoa efeito de corta. perda também, né? A pessoa perdendo. e a pessoa corta, só que daí ela corta, não vou mais comer. E daí daqui a pouco, quando ela entra em contato, ela cai numa tentação, ela come, efeito aí rebote. ela não consegue comer só, eu vou comer um pedacinho, não, ela come a barra inteira, ela come pó de sorvete, porque na cabeça dela ela pensa, eu vou fazer hoje e amanhã eu volto à minha restrição. Já teve E aquele... aí- Mas, Poli, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu tô com vontade de comer chocolate e tal. O que é interessante? Vou comendo pior, um quadradinho de cada vez ou já pego a barra, como e vou Não, pra pra frente? mim, não, mano, eu comi a barra toda. Só perguntei. Não, é justamente isso. Quando a pessoa ela restringe demais, ela perde um pouco dessa noção de conseguir se limitar em quantidade. Uhum. E assim, ó, é uma coisa que é engraçado a gente pensar, né? Um pedaço de chocolate, ele não vai te engordar.
Da mesma forma que um prato de salada não vai fazer você ser uma pessoa magra. É o contexto que conta. Né? Então, assim, poxa, acordei de manhã, fiz uma alimentação equilibrada, fiz um almoço legal com verdura, carne, grãos integrais, ok. Aí, de sobremesa, eu quero comer um chocolatinho. Aquele chocolatinho não vai fazer diferença. Se comer uma barra, vai, porque deu uma grande quantidade de açúcar. Mas aquilo não vai impactar tanto, entende? Então, o simples, o trivial, às vezes que parece tão óbvio, né? É o que vai fazer diferença. Você manter isso por Essa muito constância, tempo. A né? constância que faz diferença. E sabe que eu vi isso na minha vida. Como eu falei, eu tenho essa briga, né, minha com a balança, mas o que aconteceu é que eu tive que fazer uma reeducação alimentar e eu tive que mudar minha mente, né? Uma porque o meu estilo de vida, pela minha família, meus pais, eles tinham e têm um estilo. E quando eu venho, né, para um casamento onde eu crio o meu ritual, eu tive que mudar a mente e demorou, eu acho que no 3º ano de casado, é que a gente falou assim, cara, eu tenho um estilo de alimentação que não é condizente, né, com o que eu quero, né? E aí vem o lado de que a gente começou tirando, vamos mudar o pão, por mais que eu não gostava, o integral. Aí, beleza, mudou. Eu comecei a mudar as coisas aos poucos. Mas o chocolate, isso é muito o amargo, eu falei, Deus o livre, amargo, né? Eu gosto do doce mesmo. Doce. Então a gente começou a achar diferente. aquele um pouquinho, 45 e tal, a gente começou a reduzir, hoje eu já como amargo. Sim. O café com açúcar, né? Sim. 3 gotas de coisa, ou Claro. então, vamos adoçante e tal. Não, Ou tomar até, o puro. ou até entrar naquela situação do vinho suave para o vinho seco. Isso. Não é? E essa mudança, e ela demorou Sim. 6 anos. E quando eu olhei, eu falei assim, quanto eu tinha lá atrás, né? E quanto eu tinha agora? Foram 15 quilos. E Mas às vezes é uma coisa mais de mente do que a gente pensa. Não. Tu já teve algum paciente que você tá lá 1 hora ouvindo ela, pô, preciso fazer uma dieta, ela vai falando, daí tu pega o telefone, doutor Leomar, esse é pra você. É quase assim. Há vários. Mas é que assim, ó, Mas antes de você tocar isso aí, nós vamos trazer mais um integrante aqui para a mesa que vai aumentar essa nossa conversa aqui. Nós vamos trazer o nosso café, Opa! do Café Cultura. Agora é o nosso momento. E agora o nosso novo integrante na mesa, que já é parceiro da casa, é o Café Cultura, que junta Lesa Lesa, moda feminina, Hangar 33, a moda masculina, e um ambiente também para descontrair e que as pessoas possam procurar desligar, fazer os seus negócios ou pensar um pouco na vida, né? Agora, voltando à pergunta, Orlandinho. A gente tinha comentado com a Poliana aqui que muitas vezes, e assim a associação, né, tanto com o Dr. Eliomar, um paciente que está ali com ela, às vezes ela acaba tendo a leitura de que esse paciente precisa não só de uma reeducação alimentar, como um acompanhamento psicológico. E vice-versa, como eu falei com o Dr. Eliomar. Né? Então acho que ambos já tiveram essa experiência. Né? é muito importante a gente entender que tem muita coisa que acontece no nosso intestino. A gente estava falando aqui em off, né? Muita parte da produção de dopamina, de serotonina no nosso cérebro, ela é gerada através da nossa microbiota intestinal, daquilo que a gente faz de gestão dos alimentos. Então tem aquela pessoa que ela come uma coxinha do Grid patrocinador, né? Se não é, tem que virar. Então assim, até perdi, cara. Então assim, então assim, é muito importante. Porque a pessoa se alimenta tão mal, tem uma microbiota ruim, um intestino que está inflamado, e aí ela vai deixar vai produzir menos serotonina, e a serotonina do bem-estar, tá relacionado com bem-estar, felicidade. E aí uma coisa que é engraçada, às vezes a gente não, as pessoas, né, uma pessoa que ela tem muita consciência da sua saúde, ela consegue perceber, eu tô seguindo uma alimentação saudável, e daí hoje eu dei uma pisada na jaca. Ela percebe que no outro dia ela tá mais depressiva, mais triste, mais aquela pessoa que às vezes não resiste a um doce. Né? Então ela percebe, e está relacionado justamente com a microbiota, ela diminuiu a produção de serotonina naquele momento. O que é microbiota? São os micro-organismos, bactérias dentro do intestino, né? Que são saudáveis se elas forem... Isso, se a gente alimentar ela com dar alimentos saudáveis, né? A fibra. As fibras, elas demoram mais tempo passando no intestino, elas não têm uma digestão rápida. E aí, então, elas conseguem realmente alimentar as bactérias que estão em torno de todo o intestino. Se a gente pensar num alimento de fácil digestão, de rápida digestão, por exemplo, um sorvete, alguma coisa assim, ela vai ser digerida muito rapidamente já no início do intestino, as bactérias ruins já vão se
consumir daquilo, e aí vai faltando alimento para as bactérias do restante, Poderem. as bactérias boas. E às vezes a pessoa nem sabe que ela está com desbiose, que a desbiose é justamente essa aumento de bactérias ruins e diminuição de bactérias boas, né? E aí a pessoa assim, não sei, mas aí ela acabou de comer, se sente estufada. Acabou de comer, gases o dia inteiro. Não, eu sinto a minha barriga dolorida. É relacionado com desbiose, as bactérias gram-negativas, elas produzem uma quantidade muito maior de gás, e aí vai causando esses efeitos, e a pessoa acha que tá tudo bem, né? Ela acha, eu vou no banheiro todo dia, tá tudo bem. Não, tem outros sintomas que estão relacionados. Esse é o ponto. Ó. Por exemplo, o Erison mandou pra gente um café aqui, que é torrado, média clara, acidez equilibrada, doçura leve, e tem pessoas que precisam do seu café, a sua dose de cafeína diária para se manter acordado. Tem, Poli? Cuidado. Cuidado. Café até as 3 da tarde. É isso aí. Muito bem. Mas se a pessoa ela tem essa impressão que ela depende do café para ficar acordada, tome cuidado. Porque ela está tomando um excesso de café, consumindo um excesso de cafeína durante o dia, e isso vai atrapalhar a noite. Aí ela não dorme bem. Ela acha que ela dorme bem. Ela acha que ela dorme bem, mas ela não dorme bem. A cafeína é estimulante. Sim. Ela pensa, não, mas eu deito e eu durmo até o outro dia de manhã. Mas o seu sono, ele não passou por todos os ciclos, e você não entrou em estágio profundo de sono, você ficou... Não teve um sono reparador. Aí acorda no outro dia, cansado. Tô cansado. Olha que Café. engraçado, tem um exame lá que eu acabei fazendo junto com a minha esposa sobre o café, como é que ele é no teu organismo, né? A metabolização. Metabolização. Então, às vezes, o meu ele é um pouquinho, né, mais lento, e o teu é um pouquinho mais acelerado e tal. E a gente chegou à conclusão sobre o café descafeinado. Né? Então, até um certo horário, meio-dia, então eu tomo o café normal, mas o pós, aí a minha esposa falou assim para a secretária, serve só o descafeinado para ele, para que ele possa fluir à noite. Você Ele gosta do café, mas... Tu é um metabolizador lento, então. Isso eu nunca fiz o teste, mas eu tenho certeza que eu sou, porque se eu tomar um café agora, por exemplo, tomara que não influencie, mas se eu tomar depois das 3, eu já percebo que eu tenho dificuldade para pegar no sono. Né? Então, para algumas pessoas pode demorar de 8 a 12 horas, se eu não me engano, a metabolização. De 8 a 12 horas. O normal do brasileiro gira numa média de 9 horas. Né? Mas aí vai depender muito do metabolismo da pessoa. Só que esses dias eu peguei uma paciente que ela falou assim, olha doutor, eu tô fazendo tudo que você falou e não tá dando certo. Eu falei, oxi, é impossível? Mas vamos lá, eu analisei ela, eu tô tomando um chá lá que tem, aí eu fui ver, era chá de cavalinho. Chá verde, que tem muito estimulante, então acelerava a mulher de noite. Então assim, tome cuidado com aquilo que você vai tomar até de chá à noite. E quem resiste a um cafezinho, né? Não, mas o café, ele chama, mas exatamente, Chama. Normalmente o horário do café, você vai tomar o de manhã, ou perto do horário do almoço ali, que é o momento da negociação, do bate-papo, do descontração. Café concentrado, assim, o ideal é ter umas 3 xícaras. Assim. Um ambiente bom. Eu com a Poli temos todos uma história ali com Café Cultura. Nosso filho praticamente nasceu ali. E eles têm café descafeinado? Exatamente, tem descafeinado. lembrado. Tem café cappuccino, que você precisar, o café gelado, isso não... Doutor Hélio e Poliana, a gente fala muito da questão de saúde, a gente vê vocês como negócios que ajudam pessoas. Mas fora isso, onde está o business de vocês? Onde está o negócio de vocês? Uma curiosidade aqui do Dr. Leomar, um pouquinho, se puder contar pra gente, compartilhar a tua história, que é muito interessante. Sim. Que você migrou da área financeira e, de repente, como é que você virou aí um dos maiores peritos na área de saúde mental do Brasil? Do Brasil, tá, gente? Se liga aqui, ó. Estão sendo generosos. Mas assim, eu passei por um período de depressão, de transtorno de pânico, de ansiedade, né? A ponto de eu estar dentro da igreja, assim, que é para ser um lugar de paz, e eu ter crise de pânico no meio da igreja. Tipo, quase 1000 pessoas dentro da igreja, assim. E foi onde acendeu meu alerta, né? Porque... eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 13 anos eu já trabalhava, né, em lavação de carro, aprendi a dirigir e tal, né? E eu comecei a perceber que dentro da minha família era como se tudo fosse um grande queijo, né? A infância foi bem conturbada, assim, questão do meu pai e tal. E então eu já vinha com muitas marcas ligadas à família, ligadas à paternidade, abuso na infância. E aí eu cheguei num ponto onde eu comecei a desde cedo ser exposto a grandes níveis de pressão e de estresse.
que uma criança não está apta para suportar. Então, o meu nível basal de estresse, de ansiedade, ele já era muito maior, era como se eu fosse um adulto. Então, eu começava a enxergar a vida como se fosse um grande queijo, e que a menor fatia do queijo ficava para minha mãe. E daí eu comecei a pensar, poxa, se eu for trabalhar, esse queijo aumenta e a minha mãe fica com uma fatia maior. E daí foi onde eu comecei a trabalhar, comecei a crescer, aí trabalhei desde contabilidade, sapataria, trocando tacão de salto de mulher, costurando sola de sapato. Aí fui crescendo dentro da contabilidade, então trabalhei em vários setores dentro de contabilidade, até aí passei por empresas, Grupo Petrópolis, enfim, trabalhei com parte merchandise, e essa parte de vendas começou a me chamar muito a atenção, porque vendas é muito meritocrático. Ou você vende ou não vende. Eu comecei a perceber, poxa, se eu compro um negócio por 2 e vendo por 4, se eu fazer isso numa grande escala, as coisas funcionam. Eu não preciso ficar refém de um salário que, na época, o salário mínimo, sei lá, era 700, 600 reais por mês. Eu não fico refém disso. E foi onde a minha mente começou a pensar em crescer, em empreender. Meu primeiro empreendimento foi como professor. Eu sou músico, sou um bom músico, por sinal, né? Então eu comecei dando aulas. Tem mais um na mesa aí. Né? Comecei dando aulas particulares. O Matumbo está procurando um baterista? Olha, eu toco bateria, mas não sou baterista nato, mas conheço ótimos bateristas. Né? E aí foi onde eu comecei a dar aula, e aquela renda começou a entrar. Eu percebi, poxa, eu tenho qualidade de vida, eu tenho flexibilidade de tempo, de horário. E aí foi onde eu comecei a empreender no ramo financeiro, na parte de consórcio, fui crescendo muito rápido, mesmo sendo novo dentro da empresa. Eu fui o primeiro na família a ganhar um salário de 20 mil reais na época. Uau. E aquilo mudou minha vida. Eu comprei um imóvel, dei um imóvel para minha mãe, comprei a primeira Land Rover, que não era, na época era meu sonho, assim. Só que, quando eu estava no auge, foi onde a pressão... Por isso que eu bato muito nessa tecla, eu atendo muito empresário. Então, assim, tem empresário que vem de São Paulo por indicação, tipo, cada 15 dias tá ali comigo. Eu sempre digo assim, cara, qual foi a última vez que você cuidou de você? Porque a gente cuida de todo mundo, a gente pensa em um monte de coisa e não cuida da gente. E foi o que aconteceu. Eu tava pensando em conquistar muitas coisas, né? Só que eu tava deixando o principal, que era eu, de lado. E foi onde eu comecei a desenvolver crises de ansiedade, ela foi virando crises de pânico, até que eu comecei a minha performance, obviamente, no trabalho, ela cai, não tem como ser super-homem, né? A vida inteira, minha performance caiu, então eu tinha um padrão de vida X, comecei a ganhar menos, as coisas começaram a acumular, a dívida acumular, até que eu descobri um câncer, eu tive câncer na córnea, né? E foi o pior momento da minha vida, porque eu já estava mal. Eu já estava mal, eu fazia tratamento durante 2 anos com terapia e com fármaco, né? E eu não estou falando mal, até porque a minha profissão hoje, eu sou terapeuta e eu tenho psiquiatra que trabalha comigo, o Dr. Dedi, abraço, Dedi, né? E aí foi onde eu fiquei 2 anos nessa linha e, poxa, nada melhorava e eu cada vez pior, aí descobri o câncer, foi onde eu fui pro fundo do poço. Na época eu cheguei a dever R$500 mil, né? E aí foi onde eu cheguei assim no pior momento da minha vida, né? Foi onde eu vendi o imóvel que eu tinha para pagar dívida, tirei a minha mãe do imóvel que ela tinha, que eu tinha dado para ela, eu vendi a casa dela, botei ela morar de aluguel na época, e eu lembro que eu tive que vender meu carro para pagar minha cirurgia. Caramba. E aí quando eu me recuperei, eu lembro que eu fiquei 2 semanas mais ou menos tipo, no quarto, gera o que a gente chama de fotofobia, né? Que é sensibilidade à luz. E eu lembro que 2 semanas dentro do quarto escuro, não podia pegar celular, computador, não podia pegar nada. E eu lembro que eu comecei a pensar na vida, eu falei, cara, eu não tenho mais nada. E a empresa que eu trabalhava na época, ela meio que meteu o pé na bunda, sabe? Tipo, eu tinha galgado, né, um certo cargo lá dentro e eu não pude atuar durante um período e, obviamente, colocar outra pessoa. E como eu não tinha contrato, né, e a gente aprende, né, com a vida, aí eu acabei perdendo tudo. Então foi onde eu tive que me redescobrir, aí foi onde eu conheci o mundo da saúde mental, da neurociência, da hipnose, né? Foi onde eu fui paciente, fui tratado, né? E eu entendi
vários traumas e bloqueios que eu tinha ligados à minha criação, à minha infância, os meus pais, e eu comecei a perceber que durante muito tempo eu negligenciei muitos sinais que o meu corpo dava, que eu mesmo dava, sabe? Só que a gente só vai empurrando com a barriga, e a partir do momento que eu comecei a prestar mais atenção em mim, comecei a me conhecer, eu me apaixonei por essa área. Quieto, sem falar para ninguém, eu voltei a ser vendedor da empresa que eu atuava. Falei, não, né? Eu acho que a humildade, para qualquer pessoa, independente do empreendedor ou não, eu acho que você ser humilde e você aprender a ser ensinável, né? Se você for ensinável, aprender A resiliência, né? a resiliência de, cara, não importa que estão me colocando para baixo de novo, eu posso aprender com isso, eu posso voltar para cima de novo, mais forte de novo. E foi o que aconteceu, comecei a estudar na surdina, né? Fiz minha primeira graduação depois de adulto, casado já, né? Aí me graduei em coach mentoring, sou psicanalista também de formação, fiz 2 pós-graduações, uma em neurociências do comportamento e outra em TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental. Fiz várias outras formações na área de personalidade, de enneagrama, programação neurolinguística, algumas formações, né, na parte de hipnose também, diversas formações. Foi onde eu me aproximei mais do Pyong, né, comecei assessorando ele em algumas formações, aí ele começou a perceber que eu era um dos terapeutas que mais faturava com terapia, porque eu sempre digo, não adianta você ser um bom profissional, você tem que saber vender o teu trabalho. E aí eu comecei a perceber, poxa, acaso eu tenho um business, acaso ou não, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi na minha carreira, eu posso usar agora. E foi o que eu coloquei. Então eu fomentei, hoje eu tenho uma metodologia de vendas, né, que eu consegui criar um modelo que ele é replicável para vários negócios, e aí a gente obviamente formava novos terapeutas no instituto, né? Depois eu virei um dos professores do instituto, até que a gente franqueou, eu criei a Clínica da Mente, né? Patenteei o nome no Brasil, a gente abriu 5 clínicas, né? No sistema de franquia. E depois, né, a gente acabou vendendo as unidades, as franquias, cada um acabou seguindo seu caminho por algumas questões pessoais de cada um, né? E eu continuo atuando na área da saúde, mas uma das coisas que é muito importante que o Orlando falou é você não ficar preso apenas em uma coisa, não deixar... e eu percebo que vários pacientes meus falam assim, poxa, você não fala só de saúde mental. Quando você fala de empreendedorismo, quando eu estou falando de empreendedorismo, você me entende. Você consegue me dar insight, pensar fora da curva, você não fica naquela coisa bitolada. Porque a gente precisa entender que a saúde mental ela vai além de eu entender como um hormônio funciona, como um receptor funciona, como um hábito funciona. Eu preciso ter essa conexão com o meu paciente, né? Tanto que eu sempre digo, todo paciente meu, a pessoa pode ser a mais rica do mundo. Minha terapia não é a mais cara, não é a mais barata também, né? Mas eu sempre digo que precisa haver compromisso. É verdade. Né? Se a pessoa ela não quer, se aquilo naquele momento da vida dela não é uma prioridade para ela, ela não vai dar o melhor dela, então nem vem. Né? E se ela não conecta com o profissional, ela só vai perder Muito tempo. Importante, então eu preciso conectar com o profissional. A mesma coisa com a Poli. Se for lá na Poli, poxa, ela montou o melhor cardápio, calculou os macros, tudo direitinho, fez a biopedância, tá tendo um déficit calórico de 500 a 700 calorias ali. É só você fazer que você vai emagrecer, vai alcançar o corpo dos teus sonhos, só que a pessoa, ela não engaja. Ela não tá com o nível de comprometimento, ela tá preocupada com o trabalho, com a performance do trabalho, mas ela não tá contente com o corpo dela. Então, eu preciso entender em que momento da minha vida eu tô, né? Poli, e quão importante é para você ter a plenitude de que hoje o teu business, o teu negócio, o teu consultório é uma coisa que ajuda outras pessoas? Eu acho é uma coisa para mim muito importante, assim, saber que eu posso mudar de alguma forma a vida das pessoas. E uma coisa que é muito gratificante é quando alguém retorna e fica feliz com o resultado. Êxito, né? Ou quando alguém retorna, e às vezes, porque assim, na nutrição, é claro, no meu
que eu trabalho muito dentro do consultório é emagrecimento. Mas a gente não deve só olhar o emagrecimento e às vezes eu tenho que trazer isso para o paciente. Mas você está mais disposto, mas você está com o intestino funcionando melhor, você está melhorando, pequenas mudanças estão melhorando, porque a pessoa ela quer ver muito o resultado da balança. E eu tenho que trazer muito isso para, não olha só para a balança, vamos olhar para outras coisas, olha o quanto você já evoluiu, você está tomando mais água, você está comendo mais salada, o teu corpo está melhor, né? E aí, quando as pessoas retornam, assim, a gente vê também agora muito de indicação, pacientes que vão retornando. É que eu conversei com a tua paciente, ela gostou muito de você, e ela me indicou, eu vim aqui. Acabou vendo né? o resultado aos Isso, né? Esse boca a boca que eu acho que é o mais satisfatório, porque daí a gente vê que a gente está fazendo diferença realmente na vida das pessoas. A gente falando em soluções, né? Se o que você busca são soluções energéticas sustentáveis, vai com o nosso parceiro Eversol. O Sérgio Amorim está com a gente aí. O que você precisar para gerar satisfação, economia e conforto, independente se é na sua casa, se é no terreno que você tem, se é na sua área industrial, vai nessa aí, vai de Eversol. Economizar, deixa a mente mais tranquila. Com certeza. E de maneira sustentável, então, nem se fala. E ouvindo a história do Dr. Eliomar, dá uma olhadinha no CPF dele, ele não pode ter 30 anos só, né? Eu perguntei qual é a tua idade, ele falou 30 anos, eu falei, uau, né? Mas ele começou cedo, né? Casou cedo, né? e amadureceu, pela história até que tu comenta, esse amadurecimento, ele veio muito cedo, né? Sim. E eu digo muito isso, que depende de como é que as crianças ou a juventude, ela te empurra, às vezes, né, para um momento de amadurecimento, que foi o teu caso, né? E tu soube lidar com isso. Claro, teve essa baixa, que é o momento. Eu já tive familiar com depressão, sei que não é fácil. E eu até te pergunto, né? Dentro da clínica, a depressão, ela é um dos indicadores, tipo, de pessoas que te procuram. A depressão, ela é... Porque eu vejo isso no Brasil, né? Sim. Mas principalmente, como eu tive um familiar muito próximo, a gente começa a querer entender um pouco mais. Tem como tu abordar um pouco? Claro. Hoje, os principais casos que eu atendo, né? E obviamente daí eu não atendo sozinho, por quê? Porque alguns pacientes a gente consegue manejar apenas com terapia. E tem paciente que a gente precisa de manejo multidisciplinar, com um psiquiatra junto, com um nutrólogo junto, né? Mas eu sempre digo que a medicação, ela é 30%. Agora, você entender sobre teus hábitos, teus comportamentos, as tuas crenças e os teus bloqueios, isso é 70% de toda a tua transformação. Então, hoje, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, São né? os teus maiores... E casal é o que eu mais atendo, né? Então, assim, mas principal transtorno misto, né? Transtorno misto é ansiedade e depressão E junto. uma dúvida, os empresários que chegam até você, a gente sabe que o mundo dos investimentos é muito tranquilo, né? A gente vê o teu caso, uma Sim, pessoa aí com aparência jovem, depois a gente tem o nosso pitch ali com o André ali. Todo mas... mundo tranquilo, mentalmente estável. Mas é uma dúvida assim, são os empresários, digamos assim, de alta performance, os empresários de sucesso, ou são os empresários que fracassaram, que gera aquele estresse do fracasso? O que aparece mais? O que é mais comum? Eu vou te dizer que as duas coisas, né? Independente do teu nível de sucesso, eu vejo que cada pessoa ela é muito individual. Então, assim, você pega... Eu atendo desde aquele empresário mediano ou até pequeno que se frustrou, tomou um golpe de sócio, perdeu tudo, vendeu e o cliente não pagou e perdeu casa, perdeu tudo e ele tá mal e ele não tem com quem conversar, ele não está emocionalmente estável para se recolocar de novo, né? Então eu atendo esse público, mas tem o público e eu vou te dizer que a maioria dos meus pacientes são aqueles pacientes que estão muito bem financeiramente, a empresa está voando, só que daí você olha, eu sempre digo que tudo que nasce grande é monstro. Então, se você pegar toda empresa que ela está muito sólida e muito bem sucedida, que ela não é herdada, ela tem sangue e suor por trás. Então, eu tenho que me abdicar de muita coisa. Da minha saúde, de tempo com a minha família, de aprofundar nas minhas crenças, sejam lá
quais elas forem, e focar no trabalho durante boa parte da minha vida para daí ter sucesso. Só que aí o que acontece? Tem muita gente que alcança o sucesso financeiro e perde o resto. Então, aí onde eu falei que entra casal, perde relacionamento, perde a criação dos filhos, tá estressado ao extremo, pessoa extremamente pavio curto, briga com o cachorro, com a mulher, com os filhos, com os funcionários, qualquer coisa estoura, ou ao contrário. Ela tá tão mal porque ela passou tanto período de estresse que ela não consegue mais pisar dentro da empresa. Porque ela... Não, eu vou chegar na minha sala, vai chegar meu diretor, o meu gerente, todo mundo me trazendo problema e eu não suporto mais problema, mas a conta bancária tá legal, o cara tá viajando para Dubai direto, para os Estados Unidos direto, tá tudo certo, aparentemente, na sociedade. Só que aí o que acontece? A pessoa ela tenta manter um padrão de que eu mostro que tá tudo bem. O externo tá lindo e o interno... Também. O instagramável, né? Instagramável, né? É aquele famoso, né? Eu mostro o palco, mas não mostro os meus bastidores, né? E é o que mais acontece. Então, assim, as duas coisas, sabe? Por isso que volto a falar novamente, cuida de você, porque... É. E se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Né? Isso é o mais importante, essa humildade de a gente reconhecer. Tem que ser vulnerável. Né? A gente acha que o homem, que a mulher, né? Que a gente vê uma sociedade onde os papéis se invertem muito hoje em dia, mas essa questão de ser vulnerável, eu sou um super-homem que eu não tenho nada que me atinja, eu sou uma super-mulher que não tem nada que me atinja. Poxa, às vezes... Eu sou um ser humano, né? Às vezes tá tudo bem não estar bem. A minha esposa fala isso. Às vezes tá tudo bem não tá bem. E peçam ajuda não só quando estão precisando. É aquela coisa que eu falei antes, assim... Procurem tornar como hábito ali a coisa uma prevenção. Uma prevenção, exatamente. Isso muito importante. Isso é um fato legal, tanto que está saindo... Eu não sei se virou lei ainda, mas a partir de 2024, a partir de março agora, as empresas não são obrigadas, né? Mas a ter incentivo de saúde mental nas empresas. Olha só, interessante. Esse é um trabalho que eu fiz durante um tempo e vou voltar a fazer, né? Eu sempre digo que eu quero que vocês imaginem as empresas com funcionário. Vocês têm empresas com funcionário, correto? Eu quero que você imagine que será que os funcionários de vocês eles estão no máximo do potencial deles todos os dias? Não. E se eles não estão, a pergunta é o porquê? O que gera uma perca de produtividade? Uma alimentação e principalmente situações ligadas à saúde mental. Dívidas, contas, briga com a esposa, algum parente doente em casa. Isso faz com que ele vá para o trabalho e ele não consegue separar tudo isso. E quem paga a conta lá no final? Não dá mais pro empresário fazer aquela coisa de antigamente, né? Seguinte, tu deixa teus problemas lá fora e aqui tu vai trabalhar. Quem acaba pagando a conta no final é o dono da empresa, porque ele se torna improdutivo, ele procrastina, ele começa a procurar a ajuda no postinho de saúde, começa a encher de atestado, né? Começa a faltar. Esse trabalho tu faz. Sim. Hoje para as empresas, isso é interessante para quem está acompanhando a gente. Né, o trabalho é importante manter saudável. O empresário, às vezes, até estou falando pela nossa empresa, de às vezes ter um acompanhamento, às vezes faz um plano de corporate mesmo, e de repente tá disponível, e tu disponibilizar, às vezes vai salvar alguém. Alguém que está naquele momento até de depressão mesmo, né? Pisando ali em navalha mesmo, e o cara com essa ajuda, ela traz ela de volta. Isso acontece muito, principalmente cargos de diretoria, de vendas, cargos comerciais, que eles estão em extrema pressão. Exige muito disso. Máximo. Então, assim, com quem que eu vou conversar? Poxa, eu não vou conseguir conversar com o meu chefe. Eu vou chegar a falar para ele que eu tô mal, que eu tô com um problema em casa, e daí, às vezes, ele tá dizendo assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta de terapia. Eu não tenho condição de pagar a terapia, mais o psiquiatra, mais o remédio... E aí eu vou ficar assim. Aí deixa a vida me levar. Aí, se é uma indústria, ele queima matéria-prima, faz coisa errada. Começa a perder. Ele começa... A perda lá no final, às vezes o empresário ele perde mais não tendo um setor de saúde mental ou alguém que venha de fora fazer esse trabalho. Às vezes não dá para todo mundo, mas
para algumas pessoas específicas ali dentro. Cargos estratégicos? Cargos Chaves? estratégicos. E não é dizer assim, você é obrigado a passar lá. Não. Ele está à disposição para te ajudar a melhorar a sua performance, a melhorar o seu rendimento. Isso vai trazer resultado para todo mundo e o colaborador ele vai ficar mais vinculado com a empresa. Né? Imagina, poxa, eu estou recebendo esse incentivo da empresa, além de muitos incentivos, eu não vou ter vontade de sair da empresa. Aí você retém funcionário, né? Olha aí, diminui a rotatividade. Fica a dica, hein? E agora é hora da gente dar aquela oxigenada, porque está na hora do nosso pitch. Opa. Nosso pitch. Vamos trazer o André da Pride Capital, soluções patrimoniais. Hora do nosso pitch aqui no Investidor com Propósito. A gente está com o André da Pride Capital. Seja bem-vindo, André. Obrigado pelo convite, pessoal. Acho que até o propósito da nossa empresa ele vai muito em linha com o que está sendo falado aqui com saúde mental, né? E acho que até o propósito da nossa empresa é justamente tirar essa ansiedade da pessoa que está construindo um patrimônio, ou que já possui um patrimônio construído. Porque antes de eu passar qualquer imagem aqui, acho que é muito comum que a vida de uma pessoa que está construindo um patrimônio, ou um projeto, ou já tem um construído, ele fica muito assediado pelo mercado, oferta de produtos, e ele sente a ansiedade de estar sempre investindo e buscando investimento. E eu trago um exemplo até de uma cliente recente, que ela tinha uma carteira de investimento, carteira imobiliária, estava pensando em comprar galpão e tinha ações investidas. Eu comecei a perguntar os porquês. Por que tu tem isso? Por que você investiu em ação? Por que você comprou aquele apartamento na planta? E no fim é porque a pessoa tem um certo patrimônio estocado e ela se sente na necessidade de fazer aquilo. Então a proposta de quando a gente criou a empresa é de dar um direcionamento de acordo com um plano estratégico patrimonial. Pô, eu já tive cliente, inclusive, que ele entrou no meu escritório, ele queria saber quando ele podia se aposentar e viver do patrimônio que ele já tinha construído. E ele estava com investimento em ações, que ele carrega algum certo risco. E aí, quando a gente fez o estudo, a gente voltou com ele e a gente falou, tu já está aposentado há 2 anos atrás. Então você está assumindo alguns riscos aqui dentro do seu patrimônio que tu não precisa. Então a gente precisa adequar isso. Então quando eu escutei a tua história ali, a proposta da nossa empresa é pensar no si. Cara, e se eu morrer? E se eu tiver um problema de saúde? E se hoje eu estou ganhando muito dinheiro e amanhã eu tenho algum problema? Então quando a gente fala de soluções patrimoniais completas, é porque a gente vai além do investimento líquido. A gente compila todas as áreas de um patrimônio familiar. Então, desde a parte de planejamento patrimonial, a parte de gestão de contas, que é nada mais do que um serviço de concierge mesmo, para alguns clientes que querem contratar isso. Então, às vezes é um cliente que tem um patrimônio muito grande, volumoso, e ele tem funcionário, muitos imóveis, jardineiro, e geralmente ele tem uma secretária dentro da empresa que faz isso. Então, esse setor de gestão de contas ele entra com essa profissionalização. A gestão imobiliária é um papel um pouco mais de entregar um mapeamento do que o cara tem e fazer o papel frente ao próprio corretor imobiliário, né? Porque o corretor imobiliário ele tem muitas oportunidades na mão, mas será que isso está conversando com o patrimônio do cliente? Será que isso vai em linha com uma estratégia que ele precisa? Então, esse é o nosso papel. E os investimentos é o core do nascimento da empresa. Eu sou do mercado de investimentos há praticamente 15 anos já. Então, aqui nada mais é do que vários escritórios de investimentos fazem, claro, com os nossos diferenciais, que é a acomodação disso tudo. Então, todo esse conceito estratégico que eu apresentei para vocês, a gente sintetiza isso através do nosso sistema. Então, aqui é um mapa patrimonial, que quando a gente pega um cliente, a gente mapeia tudo que ele tem de investimentos líquidos, de imóveis, de participações de empresas, frotas de veículos familiares, se o cara tem investimento no exterior, se ele investe em joia, obra de arte. E a gente não só mapeia, mas a gente faz a gestão disso de forma inteligente para ele. Então, se ele tem investimento no exterior, ou ele precisa ter, ou ele quer ter, então a gente reúne todas essas áreas e compila dentro de comitês estratégicos e vai ajudando ele a tomar decisão. É o fato de tirar essa ansiedade, né? A gente conhece muitos clientes que antes do nosso trabalho, ele tinha planilha de Excel, imóveis, investimentos em bancos, 2, 3 bancos espalhados, aí as participações de empresa no escritório de advocacia, só que nada disso muda. Continua tendo o escritório de advocacia, a contabilidade, os corretores de imóveis,
A diferença é que a gente entra com um papel profissional. Então a gente tira um pouco esse contato do proprietário frente a esses profissionais e a gente começa a fazer uma atuação profissional nesse sentido. Então essa é a parte que a gente entrega da área de gestão imobiliária. Nada mais é, de novo, do que sintetizar o que já está numa planilha, trazendo um pouco mais de inteligência de dados, profissionalismo de indicadores, né? Aqui a gente consegue segmentar, por exemplo, a última linha, que são imóveis para desenvolvimento, que é quando a gente entendeu que o cara tem um estoque de terrenos, por exemplo, que ele precisa desenvolver projeto, então a gente precisa categorizar isso aqui para ele, e aí o nosso time imobiliário entra também atuando aqui, entendendo o que a gente pode buscar, de novo, sempre pensando na estratégia do patrimônio do cara. A gestão de contas nada mais do que profissionalizar o que a secretária dele faz, e que faz muito bem feito, ela pode continuar fazendo, só que ela vai ter todo o nosso time de suporte auxiliando ela nesse processo, e os investimentos nada mais do que a consolidação do que ele tem no mercado. Então, nosso trabalho permite isso hoje, que ele possa permanecer com os investimentos dele no Bradesco, no Itaú, numa corretora, e a gente faz esse trabalho de consolidar e dar uma visão única para ele. Aí, obviamente, derivado do patrimônio, né, que quando a gente fala de soluções completas, porque tudo isso daqui ele envolve um patrimônio de uma pessoa física. Então, quando a gente fala de constituições de alguns produtos, algumas famílias elas possuem indústrias, que elas possuem uma carteira de recebíveis, por exemplo, e precisa ter uma otimização tributária ou uma melhora de eficiência fiscal ou até financeira dentro da empresa, a constituição de um fundo de direitos creditórios. Aqui falando da sopa de letrinhas, CRI, CRA, debêntures, CCB, nada mais é do que alternativas e instrumentos inteligentes para gerar capital para dentro de um projeto de expansão familiar ou até mesmo para questões e fins de inventário, né, porque isso também faz parte do nosso escopo de trabalho. Então, de maneira resumida, isso é um pouco dos nossos números atuais, embora a gente acabou de assinar uma negociação muito grande no final do ano passado, então esses números vão mudar consideravelmente, mas por hora, ainda por uma questão legal, a gente está apenas restrito a falar do nosso nome. E é isso. Obrigado pela apresentação aí, pessoal. Maravilha. Muito legal, muito legal. Quando eu conheci o André, eu achei muito legal esse projeto deles, a empresa aí. O grande know-how é o seguinte, o empresário ele constrói empresa, constrói patrimônio, adquire e no final quando ele pensa assim, vou me aposentar, ele não consegue mais parar a máquina, porque ele é dependente disso tudo e eles vêm justamente por isso. Não, calma, agora é a hora de você descansar sem você perder a performance dos seus rendimentos. Então é fantástico, muito bom o trabalho de vocês. Os números já impressionam. Se você ainda diz que vai melhorar, vai melhorar então, ainda. Parabéns. Então, acho que quando a gente, embora para nós, réus mortais, né, às vezes são números consideráveis, mas obviamente dentro do mercado financeiro a gente tem uma posição humilde, embora vai haver uma melhora significativa por conta desse processo que está ocorrendo dentro da empresa, mas ainda assim acho que o negócio vai além dos números, né? Eu acho que é muito mais o efeito real que a gente traz para dentro de uma família quando a gente tira essa ansiedade do patriarca, porque às vezes tudo que tem de imóvel, de negócio, é só o patriarca que sabe. Então quando a gente tira essa ansiedade, joga para um time profissional, sistematiza, dá informação, dá acesso a dados para que ele tome melhores decisões, ele começa... No começo é uma briga, né? Não quero passar a conta da minha jardineira para vocês pagarem, porque não precisa, eu não sou tão grande. E daí ele começa a entender que o nosso papel é tirar o trabalho dele e deixar ele com o melhor que ele tem, que é a cabeça dele. Pensando como é que ele faz para melhorar a relação do patrimônio com os filhos, como é que ele cresce mais o próprio patrimônio, e a gente é apenas um instrumento dele, né? Como que a gente melhora isso na relação dentro da família. Então, acho que é um pouco o que você falou, assim. Obrigado até pela complementar aí. Maravilha. E a área de atuação, André, na região, no estado? Obrigado pela pergunta. Nós temos uma área de atuação a nível nacional, Legal. Embora nós temos clientes espalhados por várias partes do Brasil, nosso principal foco é Sul, né? A gente tem a matriz hoje que é em Florianópolis, Jaraguá do Sul, a gente tem um escritório em São Paulo, Chapecó, a gente inaugurou recentemente uma operação, e a nossa prioridade é atender aqui, a nossa região, porque a gente entende que isso aqui é um trabalho que tem que ter muita proximidade
com frequência, então você tem que estar frequentemente em reunião, entendendo quais são as demandas. Então, essa é a nossa área de atuação principal, sul do Brasil. Maravilha. Obrigado aí pelas Eu que agradeço. explicações, pelo ensinamento aí. Sucesso à Pride. Pessoal Obrigado. que quer o contato da Pride, vai Vai estar estar os aqui, tá aqui números embaixo já. correndo André. aqui embaixo. Sensacional. Obrigado, André. Obrigado, viu? Tá aí, ó, mais uma dica legal no Investidor com Propósito, de você entender um pouquinho algumas necessidades e a importância de você, aos poucos, ir delegando algumas situações ou passando algumas atitudes ou caminhadas que você não tem a necessidade de querer contornar ou abraçar tudo, né? Já que nós estamos falando aqui da questão mental, a gente está falando aqui de algumas situações que são de extrema importância aí para a gente poder usar a mente, o corpo de uma maneira mais saudável e mais eficiente, né? Exatamente, é. Sensacional a dica da Pride ali, eu acho que realmente é uma coisa... Para mim, assim, o molde ali é muito interessante, o nicho de clientes que eles atendem ali também e é fantástico. É um mercado que às vezes a gente não ouve todo dia, né? Aham. O pessoal vende muito investimentos, mas eles não vendem essa solução, abrangência, né? essa É solução. uma solução que às vezes tira Mas- mais um peso do nosso dia a dia da cabeça. E agora, no Investidor com Propósito, que você acompanha aí nas redes sociais, ou Investidor com Propósito no Insta, no YouTube e também na landing page. Tá conferindo aí o endereço? Agora é a hora da pergunta, Luiz Sérgio. É verdade. A pergunta nossa aqui para os dois, né? Vou começar com a Poli. E a gente tem sempre a pergunta final, que é: o que para vocês é investir com propósito? Para mim, no que eu trabalho, né, no meu ramo, seria eu colocar a minha prioridade em resolver a dor do outro, né, em ajudar a outra pessoa. E isso, como consequência, por estar ajudando, isso me dá um retorno, né, e não justamente a gente ir no oposto, que às vezes a pessoa pensa, não, eu preciso faturar, eu preciso ganhar mais, mas você não está se importando com o resultado que a pessoa está tendo, se ela está alcançando o objetivo dela, não só mais um número, né? Ser realmente se importar com a vida daquela pessoa. Para mim seria esse o propósito. Bacana. Boa. Eu sempre passo isso para os meus pacientes e é como se fosse uma filosofia de vida, sabe? A resposta seria, né, a gente entender que existe 2 dias importantes na nossa vida. O primeiro é o dia que a gente nasce e o segundo é quando a gente descobre que a vida é uma só. Que a vida ela não volta atrás. Então a gente tem que parar de perder tempo com mágoa, com falta de perdão, com focar em construir coisas e focar mais naquilo que realmente tem valor de verdade. Porque tem coisas que têm preço. E existem coisas que têm valor. Então, quando a gente entende que a vida é uma só e que ela não volta, eu acho que é isso que é o maior investimento, sabe? É investir com um propósito muito claro. Entender que no final da vida eu vou olhar e dizer assim, cara, eu fiz aquilo que faz sentido de verdade para mim, eu cumpri aquilo que era o anseio do meu coração, sabe? É olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Valeu né? a pena. Investir não é só dinheiro, é saúde, né? Justo. Exato. E o propósito tem que ser esse. Tem que ser esse, né? Tem que fazer a vida valer a pena. Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou aqui em mais esse grande episódio. Obrigado, Poli, pela presença. Nutricionista que você vai encontrar também, o endereço dela está ali, você está acompanhando. Ela é colunista do OCP e também no programa Cardápio de Vida. Fica ligado. Hélio Alano, o nosso psicanalista, especialista em neurociência, hipnose, teve com a gente aqui da Clínica da Mente. O nosso muito obrigado a vocês Eu que agradeço. por engrandecer o E nosso tem uma programa. lembrancinha para eles. não Agora tem? é a hora do Espaço Hangar fazer a entrega les a les Claro. para Poli, que é parte da moda feminina. E o Luiz Sérgio entregar faz a aqui. entrega da Hangar 33 pro Obrigado. Hélio. Obrigado pela participação, né? Pela história. Poli, também, obrigado pela Muito participação. obrigado, Eu gente. agradeço. Sensacional, doutor Eliomar. Os dois com certeza vão ser convidados para mais programas aqui. Um convite para o doutor Eliomar um dia trazer um pouquinho mais, que é uma curiosidade minha sobre a hipnose,
A gente quer fazer um teste, ver se o Joey grita Flamengo aqui. Vamos fazer, vamos preparar ele bem, né? Fazer ele comer uma vivo. cebola achando que é chocolate. Né? Vai que começa a reeducação alimentar. Sensacional, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado, gente, que nos acompanhou aqui no Investidor com Propósito e até o próximo episódio.